brasileiro e ele tem grana, ele é o dono do time e então ele segura. Ok, tudo certo, é um direito dele. E o Flamengo oferece isso porque... Fala rapaziada, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje aqui eu vou trazendo uma notícia que é sobre a novelinha Caio Jorge, essa novelinha não para. Mas para você aí que não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo como esse. Vamos lá a notícia aí rapaziada, vamos lá ver esse trechinho do vídeo aqui. Pode, mas eu não acho assim, olhar o jogador, e nenhum menosprezo ao Caio Jorge, ele é um ótimo jogador. Se ele for contratado pelo Flamengo ou se ficar no Cruzeiro, ele pode fazer muito gol de novo, mas ele teve agora a sua melhor temporada, não sei se ele vai conseguir repetir, não é fácil repetir, e assim, é um jogador muito bom. Mas eu não vejo assim como um cara, ele muda o patamar de um time, não. Ele pode ser um cara que pode chegar em qualquer clube e ajudar bastante. Mas eu não tenho assim uma certeza absoluta. Vai chegar o Caio Jorge no Flamengo e ele será o titular e o Pedro reserva. Pode acontecer, se pelo jeito o negócio não vai rolar, mas vamos supor que ele fosse para lá. Poderia acontecer durante o ano dele ficar no banco muitas vezes. Poderia. Há um ano atrás, ninguém cravaria, não. O Caio Jorge vai ser o 9 do Cruzeiro, o Gabigol vai ser banco. A tendência era o contrário. O Caio já estava há 6 meses no clube, tinha tido um ou outro bom momento, mas o Gabigol foi contratado para ele, Gabigol, ser o 9. O Caio surpreende, faz um grande ano e termina como artilheiro do campeonato. Então, eu acho que o mercado é muito inflacionado. Não acho que vale tudo isso, mas é o que estão pagando hoje e o Flamengo tem dinheiro para pagar isso aí e o dono do Cruzeiro tem grana, ele, para segurar e não vender. O BAP disse que o Flamengo pode gastar até R$1 bilhão em contratações nesta janela de transferências, Piperno. E aí tem isso, né? O Cruzeiro tem ali o seu principal jogador, Caio Jorge, para mim, é o principal jogador do Cruzeiro ao lado do Matheus Pereira, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro 2025. E aí tem o Flamengo na parada. Ele falou, então o seu orçamento é R$1 bilhão? Coloca a grana aí, solta a grana aí. É o que deve pensar do lado do Cruzeiro o Pedro Lourenço. Mas também, não quero vender, faz jogo duro e coloca um valor pelo atleta, 50 milhões de euros, é um valor fora da curva aqui do futebol brasileiro. Mas se colocou um valor é porque está disposto a negociar também, não é, Piperno? Como é que você enxerga toda essa negociação aí e esses últimos dias que movimentaram bastante essa história Flamengo, Caio Jorge e Cruzeiro? Olha, Pedrinho, o dono do Cruzeiro, ele se tornou um bilionário, aliás, meritoriamente, fazendo negócio o dia inteiro. Ele compra e vende todo dia, muitas vezes por dia, né? Ele é hoje um dos mais importantes varejistas do país. O grupo supermercadista que ele comanda, ele é o dono, né? Enfim, um grupo importante desse setor, acaba de passar o Pão de Açúcar no ranking dos maiores do Brasil. Então, ou seja, dinheiro de fato não é, pelo menos em relação a esses valores que você citou, não é o grande problema para ele. O que pega? Pega o fato de que vendendo o Caio Jorge para o Flamengo, ele vai reforçar isso. Isso é uma variável com a qual ele lida, ele vai reforçar um rival, é isso. Algum tempo atrás o Flamengo, não chegou a falar que o Pedro poderia sair por uns 15 milhões de euros. Muito bem, se o Palmeiras passa lá, faz um cheque de 15 milhões de euros, o Flamengo vende o Pedro para o Palmeiras? Duvido. Da mesma forma que o Caio Jorge, ele não vai para o Cruzeiro. Aliás, ele não vai para o Flamengo por menos que os 50 milhões. Agora, se fosse um time de fora, talvez fosse. Se fosse um time de fora, sei lá, o PSG oferece os 25 milhões do Caio Jorge, olha, o Pedrinho pagou quanto? 6, 7? Pô, que belo negócio. Ele, como comerciante, ia se sentir orgulhoso do negócio que ele acabou de fazer. Pô, comprei por 6, 7, vou vender por 25, que beleza. Né? Comprou por 40 milhões de reais, pode vender por 200. Então, olha que coisa maravilhosa. Só que há 200 e 200, uma coisa são os 200 pagos por um time europeu, outra coisa, 200 pagos pelo Flamengo. E o Flamengo pode ter 1 bilhão, 2, 10, mas o presidente do Flamengo, ele é responsável o suficiente para não rasgar dinheiro. Ok, ele pode ir mais longe? Pode, mas ele também, ele impõe lá um limite do bom senso, um limite do razoável. Ele sabe que ele pode ir longe, mas ele não quer fazer loucura. Está muito certo. Aliás, ele só tem bastante
dinheiro agora porque não fez loucura lá atrás. Se é, por exemplo, eu até citei isso aqui outro dia. Se, por exemplo, alguém passa com um porquinho cheio de moeda e tenta levar um Caio Jorge lá do São Paulo, mas vai levar na hora. No caso do Cruzeiro, não, né? Para não ir muito longe, 2, 3 temporadas, se chega uma proposta, não precisa nem ser de 30 milhões de euros, 10 milhões de euros, eu acho que o Cruzeiro teria vendido. Isso num passado recente. Né? E o Cruzeiro contratou o Caio Jorge, que estava encostado lá no futebol europeu, contratou por cerca de 7 milhões de euros à época, e deu super certo, e agora o jogador podendo sair por essa quantia ele impressionante. Pagou o dobro disso pelo time inteiro, pelo clube. Ele comprou o Cruzeiro por mais ou menos 400 milhões de reais. Hoje aparece uma proposta dando metade em um único jogador. E ele não vende. Ele é um empresário bilionário, ele não precisa fazer esse negócio. Mauro César tá aí. O Flamengo considera que já chegou a altos valores pelo Caio Jorge e começa... Eu gosto desse termo, né? Assim como tem o radar no mercado, né? Jogadores estão no radar aí do Flamengo. Começa a mapear o mercado, o Flamengo, em busca de um centroavante. Mauro. Eu imagino que já deve ter mapeado há mais tempo, né? Para isso tem lá o departamento de scout, tem um diretor, enfim. Eu entendi sempre essa tentativa como mais uma demonstração de força, um pouco de vaidade, um certo exibicionismo do Flamengo. Quem é o artilheiro do campeonato? Caio Jorge. Precisamos de um centroavante. Ele tem as características que nos interessam, porque o Pedro é mais homem de área, eles querem um jogador mais móvel, mais rápido, que pressione mais a saída de bola e tal. E preenche esses pré-requisitos. Vamos para cima dele. Temos dinheiro, então vamos botar aqui a grana na mesa e ver o que acontece. Do outro lado, vem um troco que também é um pouco de vaidade, que o dono da SAF do Cruzeiro é um homem muito rico, como disse aqui o Piperno, ilustrando com um momento das suas empresas que só reforça a tese, né? Ele fala, não preciso disso. De fato, ele não precisa disso. Porque as SAFs no Brasil, elas não são geridas de uma maneira, por exemplo, bem, eu comprei o clube, eu vou injetar uma grana, eu vou tentar fazer negócios para tentar fazer o clube ser autossustentável, tentar fazer com que as contas do passado sejam pagas. Não. No caso específico, assim, a SAF ou como era do Botafogo, um negócio muito confuso, para dizer o mínimo, né? Ou a do Cruzeiro, que na verdade é um hobby, né? É um hobby. O Cruzeiro é um hobby nas mãos de um homem muito rico. Nada errado, não é nada contra a lei, está tudo perfeito, mas é isso. A SAF do Ronaldo venderia. Porque teria preocupação de fazer o clube se reestruturar. Era um outro foco. A SAF com o Pedro Lourenço é uma SAF que quer ganhar títulos e tudo, ele faz o quê? Eu tenho dinheiro, eu boto aqui e acabou. Não era a SAF, mas era mais ou menos o que acontecia, mal comparando, evidentemente, no Palmeiras, no início, não no início, mas depois de um ano e pouco, 2016, 2017, no patrocínio da Crefisa, que assumidamente o dono da empresa sabia que pagava mais do que o mercado praticava pelo espaço nobre na camisa de um time grande como o Palmeiras, pagava e tudo bem, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Para mim é interessante, sou palmeirense, quero ajudar o clube, vou fazer, também não tem problema nenhum. Então, assim, só que isso numa escala muito maior, porque o clube pertence a ele. Eu acho que o valor é muito alto. Eu não acho que seja para isso tudo. Até usando como paralelo. O Vitor Roque custou 25 milhões. Mas ele estava embaixo, mas ele veio do Barcelona. Né? O Caio Jorge terminou a temporada anterior, ele até fez gols importantes da Sul-Americana, que levaram o time até a final. Mas fez um brasileiro pálido. Não por acaso, o Gabigol foi contratado ano passado. E o Gabriel anunciou, antes do final da temporada, já no dia do jogo que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, que ia para o Cruzeiro. Já havia muitos comentários nesse sentido e ele anunciou ali, não, estou indo para o Cruzeiro. Então, por que o Alexandre Matos, então dirigente, com a anuência, evidentemente, do seu chefe, dono da SAF, foi buscar o Gabriel Barbosa? Porque eles não achavam que o Caio Jorge era o centroavante, gente. Isso é uma obviedade. Alguém acha que é diferente disso? Qual a camisa do Caio Jorge? 19. Qual era do Gabriel no Cruzeiro? 9. Quem é o titular? O dono da 9. Em tese, é o centroavante principal, né? Até simbolicamente, nos números da camisa, você percebe isso. Só que chegou lá o Leonardo Jardim e percebeu que o Caio Jorge era um jogador mais interessante do que o Gabriel, montou uma boa equipe e o Gabriel ficou no banco. E o Caio Jorge se valorizou. Não vender por 32 milhões, do ponto de vista do negócio, é um erro crasso do Cruzeiro. Porque é muito dinheiro. 32, no caso 24, mais o Cebolinha. Né? Ou que não quisesse Cebolinha, quisesse outro jogador, que quisesse eu digo o montante, 32 milhões, é muito dinheiro pelo jogador. Se o Caio Jorge fosse do Flamengo, o Cruzeiro quisesse comprar por 32 milhões, acho que é a mesma coisa. Cara, é muito dinheiro. Então o Vitor Roque custou 25. Aí a pergunta que eu tenho feito nos últimos dias, o Caio Jorge é melhor que o Vitor Roque? Eu acho que não. Eu acho que não é melhor.
Então, por que um custa 25 e outro vai custar 32? Ah, é o mercado e tudo. Desculpa, eu acho um pouco demais, acho que tem um quê aí de demonstração de força. Eu até ouso acreditar que o Flamengo já sabia que receberia o não, porque nessa negociação, que agora até houve um esboço de negociação. Teve gente que não entendeu o que eu falei lá atrás, quando eu falei, gente, não está havendo negociação. Houve uma proposta e disseram não. Para mim, negociação é assim. Eu falei que outro dia, a gente senta para negociar alguma coisa. Eu quero comprar a caneca do Piperno. Piperno, quer me vender a caneca? Ele fala, não. Eu ofereço tanto. Não, não teve negociação. Eu ofereci, ele falou, não, e acabou a conversa. Negociação é sentar e conversar. Não, eu pago tanto na caneca, não, mas eu quero mais. Mas está com água ou está sem água? Sabe? E aí você está negociando. Tem uma negociação, pressupõe uma conversa sobre. Quando alguém oferece algo, para mim isso não é negociação. É uma proposta, uma negativa, ponto final. Então, nem isso estava acontecendo. Depois, na primeira proposta do Flamengo. Na segunda, que foi essa maior, 24 mais o Cebolinha, lembrando que essa informação foi dada, eu já falei isso antes, vou repetir aqui, primeiro pela ESPN, depois pelo GE, mas primeiro pela ESPN, né? A gente sempre dá o crédito, embora algumas pessoas não percebam, né? E o que aconteceu? O Flamengo subiu esse valor, né? E, pelo que eu soube, apurei, o BAP falou direto com o Pedro Lourenço. Ele parece que se entende bem, se encontra nessas reuniões de clubes e tal. E o Pedro Lourenço ainda consultou o Tite. E depois veio a negativa. Não quero, tudo mais, deixa como está. Não sei se o Tite foi a palavra final. Eu sei que ele teria dito ao BAP que iria conversar com o Tite. Então, não sei se foi o Tite que deu a palavra final, para deixar bem claro. A palavra final é do presidente, é do dono da SAF. Ele deixa de fazer o negócio, mas ele demonstra força. Tipo, não precisa vender, vende se eu quiser. Eu tenho dinheiro. Agora, é sempre bom lembrar, ele tem o dinheiro, não é o Cruzeiro que tem o dinheiro é do dono. Então, é outro tipo de SAF diferente do que era do Ronaldo, diferente do que era do Botafogo. A do Vasco já é uma outra coisa totalmente diferente, porque né, acabou a 777, ninguém sabe que fim vai levar essa história, por enquanto. Mas eu imagino que o Flamengo tem que ter, né, outros nomes em pauta para buscá-los. E mais, o Flamengo tem o centroavante, para mim, ainda é o melhor centroavante do país, que é o Pedro. Tem se machucado muito, essa é uma questão que tem que gerar preocupação. E eu entendo que eles querem, no caso, o técnico também, o Felipe Luiz, um atacante que tenha outro perfil. Né? Como eu falei, jogador mais móvel, que pressiona mais a saída, embora o Pedro tenha melhorado nesse quesito. E acho razoável que seja assim. Você busca um atacante com uma característica diferente. Você tem uma opção de jogo e, se você não tem um, joga com o outro. Ou até com os dois, eventualmente, você pode até jogar. O Palmeiras está jogando assim. O Flaco não era para jogar do lado do Vitor Roque. O Vitor Roque foi contratado para ser titular, o Flaco ser reserva. Só que o Flaco entrou bem nos jogos, fizeram uma boa dupla em dado momento, foi o melhor momento.